Se você já deixou de fazer alguma coisa por medo do que as outras pessoas iriam pensar, esse vídeo pode te ajudar. Hoje a gente vai bater um papo sobre como parar de se importar com o que os outros pensam de você e eu vou compartilhar algumas reflexões que geralmente eu faço quando eu sinto que eu estou parando de fazer algumas coisas ou deixando de parar de viver algo por medo do que os outros vão pensar, por medo do julgamento das outras pessoas. E a grande verdade é que a gente vive em sociedade e a opinião das outras pessoas, de uma forma ou de outra, acabam influenciando as nossas escolhas. Só que o intuito desse vídeo é te ajudar a refletir, se questionar e entender o quanto que as pessoas pensam sobre você tem te atrapalhado de viver os seus sonhos, de fazer o que você realmente deseja fazer e o quanto o medo da opinião alheia tem te bloqueado de ser uma pessoa autêntica, ou seja, de ser você mesmo. Como já diria Napoleão Hill, a opinião é a mercadoria mais barata que tem no mercado, porque todo mundo tem uma. Então, independente do assunto, independente da questão que é abordada, geralmente as pessoas sempre têm alguma opinião para dar. E essas opiniões, elas não são geralmente fundadas em dados concretos, em coisas, em resultados, digamos assim. Geralmente, pelo menos 90% dessas opiniões são projeções que as pessoas fazem, ou seja, elas opinam sobre suas escolhas, sobre a sua vida, baseados nos medos delas, nas crenças delas, na cultura, no estilo de vida, enfim, é basicamente a pessoa opinando não sobre a sua vida, mas sobre o que ela faria se estivesse no seu lugar. E uma das principais reflexões que eu tenho para me ajudar a não me importar tanto com o que as outras pessoas pensam sobre mim é a de entender que as consequências das minhas escolhas serão vividas por mim, tanto as positivas quanto as negativas. Então, quando você escolhe baseado no que você quer viver e sabendo do peso das consequências das suas escolhas, você não se importa tanto com o que as outras pessoas vão pensar. Até porque essa primeira reflexão que eu tenho, ela é muito ligada à segunda reflexão, que é a opinião das pessoas dura alguns minutos, ou seja, ela vai opinar ali na sua vida de acordo com as projeções que ela está fazendo, de acordo com os filtros de vida que ela tem, e vai seguir a vida dela. Só que o resultado das suas escolhas, se for baseado no que as outras pessoas pensam, podem durar para o resto da sua vida. Então, quando eu percebo que eu estou com muito medo do julgamento, ou com muito medo com vergonha, né, do que as pessoas vão pensar daquilo que eu faço, eu eu volto, né? Eu me aterro e volto para essa reflexão de que as pessoas vão opinar ali, vão rir ali, vão debochar ali, vão fazer algum comentário maldoso e vão seguir a vida delas. E se eu permitir esse comentário maldoso, essa opinião sem base de dados, vai afetar a minha vida, vai afetar a minha autoestima e provavelmente vai afetar os meus resultados. Outro ponto que eu reflito bastante para impedir que a opinião alheia afete os meus sonhos e me paralise é a de entender que só eu sei o que é melhor para mim. Por mais que as pessoas sempre tenham uma opinião, no vídeo do mochilão eu até contei que algumas pessoas próximas a mim me questionaram, né, por que eu ia fazer um mochilão, como que eu ia sobreviver, como eu ia viver mochilando, viajando pelo Brasil afora. E algumas dessas pessoas, elas me questionaram porque elas não têm conhecimento, por exemplo, da energia de troca do voluntariado. Elas não têm esse entendimento. Então, elas acham que o trabalho que você entrega, né, o seu serviço, ele pode ser pago apenas com dinheiro, o que não é uma verdade. Então, o medo do desconhecido das pessoas que me questionaram sobre o mochilão
era uma projeção delas, é um medo delas, que eu, particularmente, não deixei que me impedisse de fazer aquilo que eu queria fazer, mas que eu sei que tem muitas pessoas que acabam paralisando aquilo que elas querem viver, aquilo que elas querem fazer, por permitir que os outros opinem, projetando os medos deles na própria vida, né? E outra reflexão que eu utilizo também para impedir que os outros bloqueiem e paralisem o que eu quero fazer por medo desse julgamento é de pensar que, por exemplo, quando eu estiver lá com meus 80, 90, 100 anos de idade, o que que vai pesar mais para mim? Eu ter feito aquilo que eu desejava fazer, eu ter vivido uma vida livre, autêntica e verdadeira? Ou será que o que vai pesar mais é a vergonha de ter passado por opiniões e julgamentos alheios? Para mim, pelo menos, a resposta é de que eu vou me orgulhar e ficar muito mais feliz pela minha trajetória, de ter corrido atrás daquilo que eu queria, de ter conquistado os meus sonhos, de ter falhado e fracassado e talvez até passado vergonha em alguns aspectos, mas de mesmo assim ter vivido aquilo que eu queria. E eu tenho certeza que a maioria das opiniões e julgamentos e críticas e deboches e comentários maldosos que as pessoas já fizeram ou irão fazer ainda, quando eu estiver lá para os meus 100 anos, eu não vou nem me lembrar. Vai ser tão irrelevante quanto o momento que aquelas pessoas fizeram aqueles comentários. Então, toda vez que eu sinto que algo está me bloqueando ou que eu estou deixando de fazer algo que eu realmente, genuinamente quero fazer por medo do que os outros vão falar e pensar, eu me recordo disso, que a vida ela é muito curta, ela passa muito rápido e que cada dia que a gente vive é único, que nunca mais vai voltar, a gente nunca vai viver um dia igual ao outro e que eu não quero desperdiçar o meu tempo deixando que as outras pessoas, que às vezes nem sabem quem são de verdade, opinem na minha vida, julguem, critiquem e me coloquem para baixo e me impeçam de viver e fazer aquilo que eu realmente quero viver e fazer. E mais um ponto também que eu acho muito importante a gente se questionar é a de entender se as pessoas que nos opinam, que opinam na nossa vida, que fazem comentários, que julgam, já estão vivendo aquilo que eu desejo viver. Por exemplo, quando eu decidi que eu ia transicionar de carreira, ia sair do CLT e começar a trabalhar com terapias holísticas, começar a gravar vídeos aqui para o YouTube, eu não tive referências de pessoas próximas, somente das pessoas que já fazem isso na internet. Então, eu comprei curso dessas pessoas, eu comecei a assistir vídeos gratuitos dessas pessoas, porque elas já têm os resultados que eu almejo ter. Se eu tivesse dado corda e ouvidos para as opiniões das pessoas que me cercam, amigos, colegas, parentes, familiares, enfim, eu não tinha saído do lugar. Por quê? Porque essas pessoas não conhecem a trajetória que é você começar a gravar um vídeo, que é você trabalhar como terapeuta holístico, que é você ter um trabalho totalmente não informal, mas diferente do modo que a maioria das pessoas trabalham. Então, se eu fosse levar em consideração a opinião de pessoas que não vivem aquilo que eu quero viver, que não têm os resultados que eu quero ter, eu estaria paralisada e estaria vivendo o mesmo tipo de vida que essas pessoas vivem, porque elas só têm referências da vida delas, das escolhas delas. Elas não têm como, às vezes, nem nos apoiar em nossos sonhos, quando eles são assim, né, fora da casinha, fora do comum, do normal, porque elas não têm referência, elas não têm conhecimento e elas não têm experiência naquilo ali. Então é muito importante a gente entender de quem que a gente está ouvindo a opinião e olhar para a vida daquelas pessoas e entender. Elas já vivem aquilo que eu quero viver? Elas têm algo de valioso a me acrescentar? Se sim, ouça e filtre se aquilo serve para você. Caso contrário, faça como eu acho que tem até um ditado que fala isso, né? Deixe entrar pelo ouvido e sair pelo outro.
Eu, sinceramente, sou uma pessoa que sou bastante direta. A franqueza é algo que eu ganhei de presente da minha mãe, digamos assim. E muitas vezes, quando eu percebo que as pessoas estão entrando demais na minha vida, ou estão querendo dar muita opinião, o que atualmente já nem acontece muito, justamente por eu ser bastante direta. Mas quando eu percebo que as pessoas estão ali metendo o bedelho, falando de coisa que elas nem sabem, tentando opinar na minha vida ou fazer algum tipo de julgamento, eu já corto logo. Eu já falo que eu não quero ouvir, que eu não quero saber e que a opinião dessa pessoa não me interessa. Se essa pessoa realmente for importante na minha vida, se ela realmente gostar de mim, ela vai entender que a trajetória dela é dela e a minha é minha. Caso essa pessoa leve para o peito, leve para o pessoal esse meu jeito de responder e a insignificância que eu coloco na opinião delas e elas quiserem sair da minha vida, também é um favor que me faz. A porta está aberta. Eu acho que a gente enfrentar as nossas sombras, a gente encarar os nossos sonhos de frente, por maiores que eles sejam, por mais diferentes que eles sejam, já é um desafio interno muito grande e a gente permitir que outras pessoas coloquem peso nos nossos sonhos, coloquem peso naquilo que a gente quer fazer, é, se torna um bloqueio ainda maior. Então a gente já tem que lidar com as nossas próprias questões, com as nossas próprias dúvidas, com o nosso próprio auto-julgamento e lidar com o julgamento de pessoas que não construíram um décimo daquilo que a gente quer construir, eu acho que é uma grande de uma perda de tempo. Então, eu prefiro não ter próximo pessoas a mim que se acham no direito mesmo de julgar, de condenar, de opinar, de debochar. E se fizerem também, eu sinceramente caguei. Eu já passei da fase de ficar me consultando com as pessoas sobre aquilo que eu devo ou não devo fazer. Já vivi muito tempo nesse limbo. Mas depois desse amadurecimento e depois de utilizar esses questionamentos que eu trouxe nesse vídeo, eu percebi que, no fim das contas, a única opinião que importa sobre a minha vida é a minha própria. Óbvio que tem algumas pessoas que nos amam, que vão trazer ali um conhecimento, uma experiência de vida, e que é super válido sim a gente ouvir, a gente filtrar se aquilo ali vale para nós. Mas não significa que as pessoas que te amam, as pessoas da sua família, as pessoas próximas a você, não significa que elas, por te amarem, elas saibam o que é melhor para você. Isso é uma escolha que cabe somente a você mesmo. E no fim das contas, está todo mundo aqui vivendo a sua própria jornada. Às vezes a gente até para assim para dar opinião na vida dos outros, para dar um conselho, muitas vezes conselhos não solicitados. Eu já fiz muito isso e às vezes tem que me policiar para não continuar fazendo, porque a gente tem essa mania, né, de achar que a gente sabe o que é melhor para os outros, quando na verdade às vezes a gente não está sabendo direito o que é bom nem para a gente. No fim, as pessoas podem até opinar na sua vida, podem até questionar as suas escolhas, podem julgar, como eu disse, podem debochar, enfim, mas não interessa muito para elas, porque no fim do dia elas vão estar ali preocupadas com os trabalhos delas, com os estudos, com o dinheiro, com a casa, com a família delas. E mal vão se lembrar que te deram um conselho ou que julgaram você. Principalmente pessoas inconscientes que fazem esse tipo de aconselhamento, de julgamento, de crítica mesmo, de forma inconsciente, sem nem pensar naquilo que elas estão fazendo. Porque eu acredito que quanto mais consciente a gente se torna, quanto mais a gente busca um caminho de evolução para a nossa própria vida, menos tempo a gente tem para opinar na vida dos outros, para ficar julgando e formando opinião sobre a vida alheia. E mais focado no nosso próprio resultado a gente tá. E a gente acaba se tornando pessoas que, se não pudermos agregar e dar palavras de incentivo, de apoio, conselhos de coração para as outras pessoas, a gente prefere nem interferir. Porque a gente ganha esse aprendizado de vida mesmo, que as pessoas vão colocar os pés onde que elas tiverem de colocar os pés. E que se a gente puder fazer isso que eu estou fazendo aqui, essa troca de entregar um pouco da minha experiência para talvez encurtar o caminho de você que está aí do outro lado, escutando, aprendendo,
ok, mas se a gente não puder fazer isso, não tiver esse interesse de passar para frente coisas boas, a gente que está nesse caminho de expansão da consciência, a gente não perde muito tempo fazendo fofoquinha, fazendo gracinha, fazendo debochezinho da vida alheia, porque a gente sabe que isso não leva a gente a lugar nenhum. Espero ter te ajudado de alguma forma a se libertar da opinião alheia, porque independente das escolhas que você fizer, as pessoas sempre vão ter alguma opinião sobre, sejam opiniões positivas e de apoio, sejam opiniões negativas e de crítica. Então é interessante a gente basear as nossas escolhas, a nossa verdadeira essência e ao nosso eu mais elevado, e não ao que fulano, beltrano, ciclano pensa, acha, por mais que essas pessoas sejam importantes na nossa vida. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Se cuida e tchau!